A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, né? Como vocês estão, meus queridos e amados irmãos? Hoje eu vim trazer uma palavra de fé, né, para a meditação, que o Senhor tem me mostrado, do qual me impressionou bastante por esses dias, e eu gostaria de compartilhar. Mas antes de compartilhar, vamos fazer uma oração para que o Senhor venha falar tremendamente conosco neste dia. Aqui eu estou no interior, na casa da minha sogra, está um dia maravilhoso, do qual, né, estão todos descansando após o almoço. Tem só o barulho dos passarinhos, da tranquilidade. E eu gostaria de estar meditando com vocês essa passagem. Mas antes vamos fazer uma oração, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento aqui, diante dos teus filhos amados, que estão, Senhor Jesus, assistindo esse vídeo online, venho trazer esta tua palavra que o Senhor trouxe, Senhor Jesus, ao meu coração por esses dias. Peço, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre nós o teu Espírito Santo quando ouvirmos a tua palavra, para que tenhamos, Senhor Jesus, entendimento e discernimento da mesma, para que ficamos, Senhor Jesus, esclarecidos e que possamos, Senhor Jesus, ser obedientes a esta palavra que aprendemos neste dia. Que o Senhor possa tirar dos nossos olhos toda a escama, dos nossos ouvidos todos os tampões, todos os comichões, que nos impede de compreender, Senhor Jesus, os mistérios do Senhor sobre a nossa vida. Dá-nos entendimento, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra que eu venho trazer hoje está em 1 Samuel, capítulo 6, né? Do verso 1 ao 12. Que fala sobre a devolução da arca. E eu vou fazer a leitura aqui com vocês e depois a gente vai vir na reflexão. A arca de Yahvé esteve 7 meses na terra dos filisteus. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos e lhes perguntaram: que devemos fazer com a arca de Yahvé? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: se quereis devolver a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém mandai com ela uma reparação. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão não se retira de vós. Então perguntaram: qual deve ser a reparação que lhe pagaremos? Responderam-lhes: de acordo com o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Porque foi a mesma praga que vós e vossos príncipes. Porque foi a mesma praga para vós e vossos príncipes. Fazei imagem dos vossos tumores e imagem dos vossos ratos, que devastam a terra, e dai glória a Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de cima de vós, de vossos deuses e da vossa terra. Porque endureceríeis o vosso coração, como fizeram os egípcios e Faraó? Porventura, depois de Deus ter caçoado deles, não os deixaram partir? Agora, pois, tomai e preparai um carro novo e 2 vacas com cria, sob as quais não tem ainda sido posta a canga. Atrelai as vacas ao carro e mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai então a arca de Yahvé e colocai-a no carro. Quanto aos objetos de ouro que lhes trouxeste como reparação, colocá-lo-eis num cofre ao lado da arca. Vós a enviareis e ela partirá. Depois observareis se ela sobe para Bet-Semes, tomando o caminho de seu território. Então foi ele quem nos causou este grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu. E o que nos aconteceu foi acidental. Assim fizeram, tomaram 2 vacas com cria e as atrelaram ao carro, mas deixaram os bezerros no curral. Puseram a arca de Yahvé no carro e também o cofre com os ratos de ouro e as imagens dos seus tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho de Bet-Semes e mantiveram-no mugindo, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus a seguiram até o território de Bet-Semes. A Arca da Aliança, ela foi construída, né? Se você for lá em Êxodo 25,
mostra a construção da arca, e ela foi construída justamente com o propósito de manter, né, a presença de Deus entre o povo de Israel e restabelecendo a aliança que o Senhor tinha com o povo de Israel. E ali ela continha, né, contém as tábuas da lei, que prova, né, o próprio mandamento escrito pelo próprio Senhor que o Moisés trouxe ali do Monte Sinai. E essa arca, né, ela é um instrumento muito importante ali, né, para o povo de Israel, que prova, né, a presença de Deus diante do povo. E aqui, ela se mantinha ali no território dos israelitas, porém, né, quando houve aqui o conflito com os filisteus e os israelitas, né, por ter levado a arca para que a presença do Senhor pudesse ajudá-los, eles foram derrotados pelos os filisteus, e os filisteus roubaram essa arca, né? Se você for ler aqui no capítulo 4 de 1 Samuel, você vai ver, né, que eles foram derrotados pelos seus inimigos, e foi levada a arca por permissão do próprio Deus mesmo, porque existia ali no povo de Israel coisas erradas que o Senhor já havia avisado, já havia repreendido, e ali, principalmente ali em questão dos filhos do profeta, do sacerdote Eli, do qual eles não respeitaram, não levaram em consideração. E o Senhor já tinha avisado ali, através do profeta Samuel, que aconteceria, né, que o Senhor colocaria a mão sobre eles, e eles simplesmente ignoraram, né? Não fizeram nada para mudar a situação que eles estavam fazendo diante do Senhor, que o Senhor não aprovava. Então, eles simplesmente levaram a arca, né, para o território ali do combate, achando que a presença de Deus ia ajudá-los, mas foi o contrário. O Senhor permitiu que a arca fosse levada e que os filisteus ganhassem aquele combate, né? E é tanto que quando Eli ficou sabendo que a arca foi levada e que seus filhos, né, que estavam ali fazendo coisa errada, foram mortos, ele na mesma hora, ele já sabia, porque Deus já tinha avisado, mas ele caiu e acabou morrendo ali, quebrando o pescoço e morrendo ali quando ele soube que a arca foi levada, né? Porque a arca é um instrumento muito importante, né? Uma mobília que foi construída ali para que mantesse a presença de Deus com o povo de Israel. E saber que ela foi levada foi um choque muito grande para ele, né? Todo mundo começou a entrar em desespero porque não contava com isso. E quando essa arca foi levada, ela foi levada ali e colocada no templo de Dagon, dos filisteus. Essa arca foi deixada ali ao lado, né, do deus dos filisteus, que era Dagon. E na manhã seguinte, quando eles acordaram, que eles foram lá no templo deles, Dagon estava caído diante da arca. Eles foram lá, arrumaram, e no outro dia seguinte, novamente, tinha acontecido outra coisa, que era as mãos e a cabeça de Dagon estava caída, né, diante da arca, e fora as pragas, né, que foram acontecendo de tumores, né, aqui fala tumores, mas na explicação aqui do meu rodapé, tá falando o seguinte: os tumores podem ser compreendidos, seja como hemorroidas também, seja como abscessos, que era provocados pela diarreia, ou seja, eles tiveram ali abscessos terríveis ali na sua região ali íntima, que deram abscessos terríveis, que provocaram, acredito, bastante incômodo, bastante dor. Ai, passarinho. Ai, desculpa, gente. Que provocou ali naquele povo bastante sofrimento, bastante dor, e teve a praga dos ratos que foram devastando ali a colheita, as coisas no território dos filisteus, porque eles pegaram uma coisa que não era deles, né? Imagine a presença de Deus ali sendo colocado diante de um povo que cometia vários tipos de pecado contra Deus, principalmente o pecado da idolatria, do sacrifício que eles costumavam fazer para os seus deuses pagãos, né? A questão da promiscuidade também, que era absurda. Então imagine a presença de Deus, a arca que foi criada com todo o cuidado ali para estar no meio do povo de Deus, no meio do território inimigo. Então,
começou a acontecer assim, coisa com aqueles filisteus absurda, que eles entraram em desespero e começaram a procurar como fazer para devolver aquela arca, porque eles começaram a ficar com muito medo. E a solução que eles pensou foi procurar, né, ali os seus adivinhos e buscar a ajuda dos sacerdotes para saber como que eles podiam devolver essa arca. E ali teve, né, aquela reunião e foram dado a ideia de devolver a arca desta forma, né, mas não de mãos abanando ali, devolver não só a arca, mas fazer uma reparação, alguns objetos que representaria ali um arrependimento, né, vamos dizer assim. E aí eles fizeram aqueles tumores de ouro, né, e aqueles ratos também, e colocaram ali no cofre para mandar junto com a arca, e mais os animais que foram escolhidos, que eram 2 vacas, e essas vacas, gente, era animais que nunca trabalharam no campo, que tinham acabado ali de ter os seus bezerros, elas não tinham conhecimento de jugo, né, de carregar carga. Se fosse um animal que tivesse o hábito, ele já saberia o que ele tinha que fazer. Mas no caso dessas vacas, não. Então, qual que era a estratégia que eles montaram ali? Pega essas vacas que nunca tiveram jugo, que nunca tiveram, né, esse tipo de treinamento, de trabalho, e se elas simplesmente seguirem o caminho sem se desviar, saberemos que foi o Senhor que pesou a mão sobre nós, né? Se por acaso elas se desviarem, saberemos que foi uma coisa do acaso. Ou seja, mesmo com toda aquela situação, eles ainda estavam meio que duvidoso, com medo, mas duvidando se era ou se não era. Então, para ter certeza, eles pegaram esses animais para fazer esse tipo de teste, né? E aqui você pode ver que como que pode o ser humano ter a cabeça tão dura de entendimento, o coração tão endurecido, que aqui no verso 6, ele fala dessa forma: por que endureceríeis o vosso coração como fizeram os egípcios e Faraó? Porque eles viram, estavam diante da situação, vendo o que estava acontecendo, vendo o que a arca causou no templo de Dagon, vendo os tumores, as pragas, os ratos, e mesmo assim, os seus corações se mantiveram endurecidos, porque eles queriam se livrar da arca. Nenhum momento eles pensou na questão de arrependimento, de falar, nossa, esse é o Deus verdadeiro, olha o que ele está fazendo e tudo mais, ou buscar saber ou conhecer, né, sobre esse Deus que tem o poder de fazer todas essas coisas, né? E eles já sabiam das histórias do livramento que o povo de Israel tinha, mas mesmo com tudo isso, mesmo com todas as provas, mesmo com todas as evidências, eles preferiam permanecer com seus corações endurecidos. Eles preferiam permanecer no pecado, fazendo as coisas erradas diante do Senhor e fazer somente os desejos da carne. É tanto que eles não queriam saber como mudar, eles queriam uma reparação para que fosse retirado toda aquela situação da cidade deles, para que eles voltassem a ter a vida que eles tinham, não para eles ter uma vida nova diante do Senhor, era apenas para se livrar, né? E é tanto que eles falam isso, né? Por que endurecereis os vossos corações? Porventura, depois de Deus ter caçoado deles, não os deixaram partir? Então, aqui, mesmo eles mostrando o que eles tinham que fazer, eles ainda exortaram eles, exortando eles, corrigindo todas as falhas que eles estavam fazendo para que eles abrissem os olhos, mas de nada adiantou. Aquele povo filisteu permaneceram daquela forma porque eles só queriam devolver aquela arca, né? Eles não queriam compromisso com Deus verdadeiro, Deus de Israel. Eles apenas queriam voltar às suas vidas normais, né? E aqui, a partir do verso 7, quando eles falam para que eles peguem as 2 vacas, me impressionou mais ainda, porque as pessoas têm o hábito de falar, né, a ciência e tudo mais, que os animais são animais irracionais, né, que eles agem conforme o instinto e tudo mais, e que nós humanos somos racionais, né? E aí eu fico pensando, será mesmo? Será que os animais são os irracionais? Porque se você for observar a história, né, da criação dos animais, dos ciclos que ele tem, né, diante da ciência, todos os animais cumprem verdadeiramente o seu papel, fielmente.
Tudo que o Senhor designou, aquele ciclo, aquela natureza daquele animal, ele faz, ele não muda. O ser humano é o único animal racional que tem o hábito de não fazer o que foi designado para fazer. O ser humano é o único animal, né, como diz a ciência, que faz a destruição da sua própria raça, que faz a destruição do seu próprio povo, da sua própria terra e de todas as outras coisas, mas até a destruição de si mesmo. O ser humano é o animal que mais egoísta que a gente pode imaginar da criação de Deus, porque todos os outros animais irracionais, como diz a ciência, cumprem o papel que foi designado desde a sua criação. Agora, por quê? Para alimentar o seu próprio ego, para alimentar a sua vaidade, os desejos da sua carne, porque ele sempre está pensando em si mesmo, sempre está pensando no que é melhor para si, do que é melhor para todos. Ele nunca pensa, no geral, de uma forma coletiva, ele pensa sempre de uma forma individual. E não foi assim que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou, né, para gerarmos família, para ajudarmos o próximo, para vivermos em comunhão. Só que simplesmente não. Nós queremos fazer o que dá na telha, o que temos vontade, mas nunca queremos fazer a vontade do Senhor. Já essas duas simples vacas que acabaram de ter os seus bezerros, qual a tendência de um animal ali, de uma vaca, quando tem os seus filhotes? Ela se torna extremamente protetora, agressiva para proteger ali, né, os seus filhos, não deixando ninguém se aproximar. Mas elas sabiam, dentro do seu interior, o papel que elas teriam aqui nessa terra. É tanto que quando elas foram designadas para levar a arca, elas foram o quê? Mugindo. Aqui, ó, bem aqui no versículo, fala, no versículo 12 fala exatamente isso. As vacas tomaram diretamente o caminho de Bet-Semes, diretamente. E mantiveram-no mugindo. Elas foram mugindo, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Elas foram sabendo do seu destino, elas sabiam que, chegando lá, naquele local, elas seriam entregues a sacrifícios para o Deus de Israel. Elas seriam, nunca mais veriam seus filhotes, mas em nenhum momento elas se desviaram do caminho. Elas fizeram o que foi proposto para elas fazerem desde sua criação, desde sua estada na terra. E elas ainda foram, com toda a dificuldade que tiveram, que eu acredito que tiveram, que era a primeira vez que elas estavam levando um jugo, era a primeira vez que elas eram colocadas à prova, ali ainda separadas dos seus filhotes. Mas mesmo assim, elas se proporam a fazer o seu melhor, porque elas sabiam que era o destino, elas sabiam que era para obedecer à ordem do Senhor, porque foi para isso que elas foram criadas, e elas ainda foram glorificando. Agora, nós seres humanos, somos designados para fazer a vontade de Deus, para obedecer, e muitas vezes nós nos desviamos do caminho para fazer o desejo da nossa própria carne. E muitas vezes, quando estamos no caminho do Senhor, mesmo assim ainda permanecemos fazendo a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Enquanto um animal que é considerado irracional vai e faz o papel que ele foi designado para fazer. Isso é impressionante de você ler e entender. E quando eu li essa passagem, o Espírito Santo me mostrou claramente essa questão do papel de cada um na sua natureza, que nós muitas vezes não cumprimos. Não cumprimos porque queremos fazer aquilo que queremos e não aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, né? Apenas endurecemos o nosso coração e fingimos que não é com a gente, fingimos que não é a nossa obrigação, fingimos que não é o nosso papel. E assim o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e depois, quando nós estamos na dificuldade, nós ainda temos coragem de perguntar para o Senhor por que estamos passando por certas coisas. Aí você pode até me falar, mas isso era o povo do mundo, né? Como diz hoje, é o povo pagão, né? O povo lá dos filisteus.
Não tem diferença, gente. Sabe por quê? Porque quando chegou no combate, o povo foi praticamente dizimado por falta de obediência, por estar fazendo o que é errado. O povo de Deus foi derrotado pelo inimigo. Quantas vezes o Senhor não vai nos permitir ser derrotado pelo inimigo para que nós aprendamos a fazer aquilo que é certo? Para que nós entendamos que a vontade do Senhor não é aquela. Para que nós entendemos e aprendemos a andar em santidade com Deus. Você acha que o Senhor não cobra do seu povo? Não, o Senhor cobra 2, 3, 4, 5 vezes mais do povo que se diz povo de Deus do que aquele que está perdido lá no mundo. Porque aquele não tem conhecimento, mas você que está dentro da casa do Senhor, buscando o Senhor e diz ser do Senhor, está fazendo pior do que aquele que está lá fora. Porque aquele lá fora, ele está lá fora. Ele não está diante de Deus. Agora você não, você está diante de Deus e acha que você não vai ser cobrado? E vai ser sim, vai ser cobrado o dobro. E aqui, continuando aqui a partir do versículo 13, quando fala que a arca chegou lá, que o povo se alegrou, que fizeram sacrifício, ofereceram as vaquinhas lá e tudo mais, as tragédias continuaram acontecendo, porque o povo sabia que não era para pegar e olhar dentro da arca, mexer com aquela arca, porque só quem podia mexer com aquela arca eram os sacerdotes, era quem estava santificado, consagrado para mexer naquela arca. Não era todo mundo que podia chegar e meter o bedelho, e por conta dessa desobediência, muitos homens morreram. Aqui fala no versículo 18, né? 17, 18 e 19 fala assim, ó. Os tumores de ouro que os filisteus levaram em preparação a Yahvé foram um por Azoto, um por Gaza, um por Ascalon, um por Gate e um por Acaron, que era uma reparação para cada cidade, para cada reinado ali, cada príncipe. E os ratos de ouro em números iguais a todas as cidades dos filisteus. E os dos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as cidades abertas, e até a grande pedra onde se depositou a arca de Yahvé. Ainda hoje ela está no campo de Josué de Betsemas. Aí depois fala no 19 aqui, ó, Deus feriu alguns dentre os homens de Betsemes, pois eles tinham olhado o interior da arca de Yahvé. Ele feriu entre o povo 70 homens. Aqui fala 70 homens, mas está entre parênteses, 50.000 homens. O povo ficou em luto, porque Yahvé lhe tinha dado tão duro castigo. E aí, o que acontece? Eles se desesperaram com esse castigo do Senhor, porque foram mexer onde não era para mexer, ao invés de buscar saber como que eles colocariam novamente aquela arca na sua tenda, no seu tabernáculo, não foram simplesmente curiar, meter a mão onde não era para meter, simplesmente foram desobedecer, sabendo que para entrar no tabernáculo, mexer com a arca, tinha que ter uma preparação, uma santificação. E assim não fizeram. E ali, aqui no versículo 20, ao invés deles se arrependerem e buscar melhorar para fazer o que é melhor, olha o que eles fizeram. Então os habitantes de Bet-Semes disseram, quem poderá estar em pé na presença de Yahvé, esse Deus santo? Para quem irá ele agora, saindo daqui? E aí enviaram mensageiros aos habitantes de Cariate e Arim, com essas palavras, os filisteus restituíram a arca de Yahvé, descei e fazê-la subir até vós. Fizeram igual os filisteus, queriam se livrar da arca porque ficaram com medo. Ao invés de procurar se arrepender, né? Buscar saber o que tinha acontecido, por que estava acontecendo todas aquelas coisas e melhorar, não, simplesmente queriam despachar para outro lugar. O Senhor fala, meu povo perece por falta de conhecimento. A ignorância parece que está enraizada, entrelaçada entre as nossas entranhas, as nossas vísceras, os nossos pensamentos no nosso cérebro, que não permite que nós conseguimos enxergar a verdade, que nós conseguimos ser pessoas melhores, buscar conhecimento. Não, a gente permanece ali no erro, na iniquidade. Porque não é nem no pecado, é na iniquidade, porque a gente vai cometendo o mesmo erro sempre, sempre isso, de geração em geração. Vai se perdurando e as coisas vão acontecendo. A gente não procura melhorar esse ciclo. Simplesmente, ao invés deles procurar saber o que tinha acontecido, por que tinha acontecido, como podia
reparar esse erro, procurar se santificar, porque fala aqui, ó, a presença de Yahvé, esse Deus santo, só podia tocar naquela arca quem estivesse em santidade. Então, se eles quisessem a presença de Deus, eles tinham que se santificar. Mas é muito mais fácil fazer os desejos da carne do que se santificar, é muito mais cômodo. Por que eu vou me sacrificar? Né? No caso, o Senhor fala, melhor obedecer do que sacrificar. Só que esse povo não queria nem sacrificar e nem obedecer. Não queriam compromisso verdadeiramente com Deus. E por isso que as coisas vinham acontecendo, constantemente naquele povo, toda vez por conta da desobediência, por conta do pecado, da promiscuidade, por conta da idolatria. Era o tempo todo esse ciclo acontecendo. O povo de Deus foi liberto lá do povo de Israel, mas só 3 entraram na terra prometida, porque aquela descendência que foi liberta, ninguém entrou. Não puderam entrar por conta das suas transgressões. E você está achando que se você está aí e continua cometendo os mesmos erros, você verá o reino de Deus? Não verá. Sem santidade, ninguém verá Deus. Então, é muito melhor a gente procurar se consertar aqui, agora, que a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que nós fomos destinados a fazer e obedecer e ver a Deus, do que não chegar nem perto de escutar a voz do Senhor. Temos que ter cuidado, temos que ser resiliente na palavra. Não é fácil, mas não é impossível quando a gente tem o Espírito Santo do Senhor. Não é impossível. É importante que nós se mantenhamos firmes e procuramos fazer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Não vai nos faltar nada, porque o Senhor fala, buscar primeiro o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. Tudo lhe será acrescentado. Quem tem Deus tem tudo, gente. Não tem falta de nada. O Senhor não deixa faltar. Ele provou isso no Antigo Testamento tudo, ele provou isso no Novo Testamento, e ele tem provado todos os dias da nossa vida, mas muitas vezes nós nos deixamos levar pelas as coisas mundanas, achando que se a gente não fizer, a gente vai ficar sem. O que não pode faltar na nossa vida é Deus, gente. O resto, Deus dá providência. O resto, Deus dá providência. Então, nós precisamos colocar isso no nosso coração e fazer aquilo que nós fomos destinados a fazer. Aí eu te pergunto, será mesmo que os animais são os irracionais? Porque todos eles cumprem o seu papel na natureza. Até a natureza mesmo, a árvore, a flor, todas elas cumprem o seu papel na natureza. Menos o ser humano. O ser humano sempre querendo dar um jeito de ser o melhor, de sobressair, fazendo aquilo para ganhar reconhecimento, fazendo aquilo para se envaidecer, alimentar o seu ego, ser sempre o melhor. Mas nunca busca fazer aquilo que o Senhor quer. Então, será mesmo que são os animais que são irracionais? Porque todos eles cumprem o seu papel, menos o ser humano. Então, que neste dia nós possamos, literalmente, nos entregar verdadeiramente nos caminhos do Senhor, procurar se santificar, procurar nos redimir, nos arrepender de todo o mal que nós tenhamos feito, que tem profanado o nome do Senhor. Procurar fazer a vontade de Deus sobre as nossas vidas do que fazer a vontade da carne. Que neste dia nós possamos falar, Senhor, nos ajuda a ser como essas simples vaquinhas aqui, ó. Que mesmo indo para o seu sacrifício, se afastando dos seus filhos, querido, foi glorificando o teu santo nome. Porque elas sabiam que elas tinham sido destinadas àquilo. Elas não foram reclamando, elas foram glorificando. Que nós possamos ser igual a essas vaquinhas, que nós possamos ir glorificando diante da luta, glorificando e não murmurando, porque o Senhor, Ele dá a luta, mas o Senhor também dá a vitória, assim como Ele fez com Jó, assim como Ele fez com Daniel no cativeiro, na cova dos leões, assim como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. O Senhor dá a luta, mas o Senhor também dá a vitória. Basta nós obedecermos a palavra do Senhor. Basta nós nos alimentarmos do conhecimento do Senhor e buscar saber o que o Senhor quer sobre a nossa vida. Que essa palavra possa entrar no coração de cada um neste dia e que nós possamos cada vez mais verdadeiramente fazer aquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. Amém? Vamos agradecer? Pai querido, obrigado por mais uma palavra que o Senhor nos concedeste neste dia.
Que possamos realmente, Senhor Jesus, fazer aquilo que nos foi destinado a fazer. Que possamos, Senhor Jesus, cumprir o propósito que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Que sejamos fortes e que não venhamos, Senhor Jesus, cair na tentação maligna, Senhor Jesus, para nos envaidecer, para alimentar o nosso ego. Mas que possamos, Senhor Jesus, ser firmes, resilientes para, Senhor Jesus, fortificar o nosso espírito. Porque sem santidade não veremos a Ti, Pai. E queremos ver a Ti. Queremos, Senhor Jesus, cantar junto com os anjos, Santo, Santo é o Senhor. Queremos estar diante do Teu reino, Senhor Jesus, da Tua palavra. Mas para isso precisamos, Senhor Jesus, ser melhores a cada dia. Então nos ensina, Pai. Nos ensina diante da Tua palavra. Nos ensina diante do Teu amor. Nos ensina diante da Tua correção. Para que possamos aprender. Dar-nos conhecimento necessário, Pai. Para que não venhamos nos desviar dos Seus caminhos. E nem, Senhor Jesus, do nosso propósito. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima reflexão. Um abraço.